Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a coluna do Bolsonaro na Folha de São Paulo. Olha só que coisa, o Bolsonaro escreveu uma coluna na Folha de São Paulo, tá aqui, ó. Aceitem a democracia, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, filiado ao PL. Vamos entender essa coluna do Bolsonaro, o que ele falou aqui e quais as reações a isso, porque está muito engraçado, né? O pessoal do Viva a Democracia está falando que absurdo, a Folha virou fascista, porque não pode, Bolsonaro não tem direito a dar opinião, que não sei o que é lá, que tá, o cara que é golpista e não sei o que... Vamos entender, está muito engraçada essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Paravaga no Supremo, TNT e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso, cara. Olha só o que a vitória do Trump não faz com a Folha de São Paulo, né? O pessoal resolveu até dar espaço para o Bolsonaro escrever uma coluna. E a coluna que o Bolsonaro escreveu, eu vou ser sincero com você, assina embaixo. Acho que é exatamente isso, esse é exatamente o problema que eu venho falando, inclusive, já há bastante tempo aqui, ó. O que ele fala aqui, ó? O povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica e de expressão, o respeito às famílias e à religião. Ou seja, toda vez que é chamado a opinar, o povo prefere a direita, inclusive na questão das armas. Ele nem falou na questão das armas aqui, talvez porque não quis forçar a sorte com a Folha de São Paulo, né? Mas toda vez que o povo brasileiro foi chamado a opinar sobre o direito de ter armas, ele disse que acha que sim, que tem que ter o direito de ter armas. E, no entanto, por algum motivo, a esquerda acha, não pode ter arma, não, tá errado, não sei o que lá. E o que ele fala aqui é basicamente essa coisa, ele fala aqui, ó, os ventos da democracia sopram com direção e sentido bem definidos. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas da direita. Isso vem lá de 2015, 2016, né, que começou justamente todo esse movimento mais à direita, né? Como eu já falei para vocês, foi o pessoal conversando na internet. Havia antes um condicionamento muito forte da sociedade em direção ao progressismo, feito pelas mídias centralizadas, pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, pelos jornais de grande mídia, de forma que tudo quanto é brasileiro se sentia mais conservador, mas achava que era um cara isolado, um caso isolado de conservadorismo, que todo mundo, na verdade, era pró-esquerda, era pró-progressivismo e coisa e tal. E aí, quando teve as redes sociais, que as pessoas começaram a conversar entre si sem nenhuma restrição, perceberam que não, que na verdade o pessoal é mais conservador mesmo, conservador e religioso aqui no Brasil. É o que é o pessoal e a favor de ter armas. Com certeza é isso daí. Aqui, ó, o que ele coloca aqui, ó, alguns analistas e cientistas políticos pouco confortáveis com as soberanas decisões populares tentam apresentar muitos desses movimentos como se fosse uma guinada ao centro. Não é, basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas, né? Então aqui também o Bolsonaro fala uma coisa que eu já falei em outros vídeos meus, tem um monte de gente tentando falar de centro, que o centro ganhou e coisa e tal, lorota, não, quem ganhou foi a direita. O centro existe, o centro político sempre existe, sempre vai ter lá um centro. E o centro sempre vai ser grande, porque justamente é aquele pessoal que está ali no meio do caminho. Mas o centro não importa, porque o centro sempre vai para o lado que tiver mais força, né? E o que está acontecendo, que a gente consegue ver claramente, foi claro na eleição de 2024 para prefeito aqui no Brasil, foi justamente que o pessoal foi para a direita ganhou um monte de coisa, cidades grandes, cidades mais importantes, capitais, tudo a direita ganhou, a esquerda ganhou Fortaleza, e olhe lá num sufoco danado. Eu fico me perguntando se não foi de forma injusta, mas enfim, isso aí é outra história, né? Ou seja, o que o Bolsonaro está falando aqui é a mais pura verdade, e na verdade o pessoal já sabe disso, tá? A esquerda sabe que está com problemas. Tanto que justamente pela direita ter crescido tanto, que eles fizeram esse esforço enorme de tentar minimizar a direita, né? Bolsonaro, segundo os esquerdistas, ganhou por causa de campanha de fake news, de não sei o que lá, de disparo em massa de WhatsApp, que não conseguiram encontrar o tal disparo em massa de WhatsApp, e como se tivesse essa possibilidade das pessoas mudarem seu voto por causa de disparo em massa. A desinformação, já falei para vocês, isso é lorota. O que muda é a informação. É que justamente as pessoas agora têm informação com vários vieses e ela pode escolher a informação com o viés que ela mais se adequa. E a maior parte da população brasileira, olha que surpresa, se adequa mais a um viés conservador, a um viés religioso das notícias, acaba indo para esse lado. Então, existe desinformação na rede? É lógico que existe. É lógico que tem coisas falsas, notícias falsas. Mas isso tem na mídia tradicional também. Isso nunca foi importante no final das contas, né? O que faz o povo mudar de opinião é a verdade, é a conversa, é a sinceridade nas opiniões e nos argumentos, né?
Aqui, ó. Nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito a famílias e religiões, o patriotismo. São bandeiras que nós, da direita, vimos levantando há anos, mesmo sobre graves ameaças autoritárias. E olha que coisa importante, o Bolsonaro aqui dando uma espinhada no resto da direita, né, anti-bolsonarista que tem por aí, porque eu já falei para vocês, esse é o grande diferencial do Bolsonaro. Não é um diferencial que me importe para mim ou importe para você que se interessa por política. Para quem está interessado em política, você tem outros assuntos para cuidar, desde que a pessoa seja sincera, não tem problema. Mas para a maior parte do povo brasileiro, que não está tão interessado em política, assim, que acompanha a coisa de vez em quando, né? Uma coisa é certa, todo mundo sabe, o Bolsonaro é o anti-PT há um tempão. Ele tem essa integral no tempo de apoio da anti-esquerda há muito tempo, né? E isso é algo que a população valoriza. É isso que faz o Bolsonaro um bom candidato, mais do que Caiado, Marçal e outros caras que, das duas, uma. Ou são pessoas que surgiram agora, então, ok, você pode até achar que o Marçal é de direita, eu não acho, eu não vi uma única proposta dele mais à direita, mas beleza, mesmo que seja à direita, o cara é de ontem, né? Se pegar a integral no tempo disso daí, não dá nada. O Caiado também é outro que, ok, é mais à direita, mas o Caiado já foi tanto para a esquerda, já foi para a direita, já foi para o centro, já mudou de lado, já voltou para o lado anterior e coisa e tal, ou seja, não é um cara que tenha mantido um discurso anti-Lula o tempo todo. Bolsonaro tem isso. Bolsonaro tem integral no tempo do esforço contra a esquerda. Isso acaba contando na opinião popular, né? Aqui, ó. Nada consegue conter a onda conservadora, nem a censura, nem os cancelamentos, nem o boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas e arbitrárias e injustas prisões. Ou seja, o que ele está colocando aqui é, de novo, algo que eu já levantei aqui. O pessoal da esquerda achava que a direita tinha, que eles reconquistando o poder no mundo todo e acabar com a direita. Porque, de novo, na visão da esquerda, a direita era um percalço, um soluço, uma pedra no caminho, um negocinho de nada ali. A gente voltando ao poder, a gente resolve com isso, né? O Bolsonaro só tem apoio popular porque montou um gabinete do ódio em que ele coloca dinheiro, não sei o que lá, da presidência. Nunca acharam nada, nunca teve nada disso. Mas essa era a visão do pessoal. Não, tirando o Bolsonaro da presidência, acaba o problema da direita no Brasil, né? Tiraram o Bolsonaro da presidência, não acabou o problema da direita no Brasil. Passaram o passo seguinte, vamos tornar o cara inelegível, né? Inelegível não vai ter mais ninguém querendo apoiar ele, né? E continua o pessoal apoiando o Bolsonaro. Ah, não, vamos prender um monte de gente, ameaçar prender o Bolsonaro e coisa e tal, mesmo sem ter motivo nenhum, mesmo sem ter golpe, sem ter nada, vamos dar um jeito de tentar prender o cara. Não conseguiram mesmo, criaram um monte de escândalos, entre aspas, aí, de cartão de vacina, joias, um monte de coisa que se você olha não tem nada ali, absolutamente nada, né? Importunação de baleia foi o mais divertido que eu vi disso daí. O que é isso? É o desespero desse pessoal, realmente tentando achar uma maneira de conter Bolsonaro. E não conseguem, né? O que ele coloca é isso. Nenhum desses motivos consegue isso. E por que que não conseguem, né? A resiliência da direita tem uma razão simples. As bandeiras, mesmo sob ataque do grosso dos veículos de comunicação e seus jornalistas, respondem a anseios da população. De novo, né? Um monte de coisa que eu já mencionei nos vídeos aqui. Ou seja, é isso que acontece, é um movimento de base. A direita, ao contrário da esquerda, ao contrário de todo o movimento político que já existiu no Brasil, que foi construído de cima para baixo, com um grande líder que controla líderes intermediários, que controlam outros sublíderes, e que até chega um povo ali que mais ou menos apoia a coisa, mas o povo não está muito interessado nisso. O movimento vinha de cima para baixo, a direita ao contrário, um negócio de baixo para cima. E é um movimento que só tem relevância agora justamente por conta da informação descentralizada e distribuída. É o que eu falo para vocês, o pessoal está subestimando o quanto que o mundo fundamentalmente mudou. Estruturas descentralizadas estão muito mais fortes do que estruturas centralizadas. Então isso é realmente uma novidade, né? Permitiu que essa questão do Bolsonaro melhorasse, tivesse essa força toda, né? Bom, eu não vou ler toda a notícia aqui, mas basicamente o que ele fala é isso, né? Que é um absurdo que o pessoal da esquerda fica falando que é antidemocrático, que não pode deixar o Bolsonaro concorrer e não sei o que lá. O pessoal da esquerda está apavorado, porque sabe que se Bolsonaro concorrer em 2026, ele vai ganhar do Lula, vai ganhar fácil do Lula, né? Nós da direita, tão injustamente acusados de extremismo, continuaremos perseverando no caminho que sempre defendemos, a liberdade da democracia entendida como governo do povo.
continuaremos nos esforçando para ouvir o povo, estar conectados aos anseios mais profundos da sociedade, mesmo quando esses não encontram espaço nos mecanismos tradicionais de formação da opinião pública. Ou seja, o que ele está falando está certo. A direita tem ganhado espaço justamente porque a esquerda se acha dona da verdade, mas não é. Não se conecta com o interesse real do povo brasileiro, né? E chega a ser patético o desespero da esquerda de tentar fazer esse negócio de escala 6:1 e não sei o que lá, para tentar alguma coisa que conecte com o povo, mas nem isso eles conseguem, né? E, bom, a mídia da direita, né, achou bacana isso, o fato da Folha ter dado espaço para o Bolsonaro, né? Bolsonaro critica inconformismo da esquerda com o êxito eleitoral da direita. Que diabo de democracia é esse que só vale para um lado? Como é que pode esse negócio de democracia que só vale quando ganha a esquerda? Esse é o ponto. Se é democracia, quem o povo elegeu tem que estar lá no lugar. E é o mesmo que eu falo para vocês. A gente precisa ter democracia de novo em 2026. Bolsonaro precisa ser candidato em 2026, porque ele representa os anseios de uma parte significativa da população brasileira. Uma eleição sem Bolsonaro candidato em 2026 é um absurdo, não é democracia. A gente vai estar se igualando a Venezuela, a Nicarágua e a outros regimes de merda, por aí, a Rússia, um monte de regime de merda, de ditadura que prende os opositores para não ter chance de participar de eleição, né? E não tem nada a ver com a prisão do Lula, porque em 2018 o Lula estava preso de forma muito justa. Foi um processo que levou anos e anos, com um monte de testemunhas, de etapas em vários tribunais, em várias instâncias, inclusive com o acordo do STF. O do Bolsonaro não tem nada. Pegaram uma reunião de embaixadores, tornaram o cara inelegível, não tem nada naquilo ali. Inventam um monte de coisas como se fossem, não, porque golpe do Bolsonaro, que teve uma minuta que ninguém sabe o que foi, que não sei o que é lá, mas que não assinou, que não aceitou nada. E já fizeram isso como se fosse uma tentativa de golpe, um absurdo, né? Só na bolha desse pessoal que essa coisa tem espaço, né? Então, os jornais da direita estão elogiando, agora aqui o pessoal da esquerda, não, Folha abre espaço para Bolsonaro, que tentou dar golpe. Como que tentou? Cadê a tentativa de golpe do Bolsonaro? Onde é que estava? Não tem lugar nenhum tentativa de golpe do Bolsonaro. Ele dá aula de democracia. Aceitem a democracia, diz o maior golpista do Brasil. O pessoal tá puto da vida, por quê? Porque eles não têm argumentos. O Bolsonaro está certíssimo na coluna dele. Se o pessoal quer a democracia, caramba, então vamos botar para votar. Deixa o povo decidir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.